Dia, nono ano, vamos para a correção da nossa atividade do dia 10, né? Temos aqui nossa primeira questão, ela pede para você diferenciar, né, o que é população e o que é comunidade, né? O que é que a gente pode colocar em população, né? Que a população, gente, é o conjunto formado o quê? Pelos organismos de determinada espécie que vivem em um determinado habitat, né, ali. E comunidade, a gente pode dizer que é um conjunto de todas as populações que interagem em um determinado meio, né? Então, população, né? E na população, se vocês quiserem citar exemplos, vocês podem citar, tá? A gente pode citar abelhas, né? A colmeia, cardumes, tá bom? Um grupo de leões. E a segunda, né? O conjunto de seres da mesma espécie contemporâneos e que ocupam a mesma área de tal forma a apresentar possibilidades de estabelecer relações entre si, pode ser denominadas como, o conjunto de seres vivos da mesma espécie. Então, a gente está falando de quê? De população. Então, a gente vai marcar aí então o nomezinho população, tá bom? A terceira, o conjunto de relações alimentares ocorridas dentro de uma comunidade, sendo constituída por várias sequências de seres interligados por meio de seus hábitos alimentares. Esse conjunto de relação pode ser classificado como? Primeiro, a gente está falando de quê, gente? De hábitos alimentares. Então, a gente vai se lembrar do quê? Da cadeia alimentar. Só que a questão fala de quê, né? Que eles estão o quê? Interligados, né? Então, a gente vai se lembrar o quê, né? De teia alimentar, né? Então, a gente vai marcar aí, né? Onde tem teia alimentar. E a outra, quarta, a gente vai completar, né? Fazem parte das cadeias alimentares. Eles se alimentam da matéria orgânica de outros seres vivos, fazendo com que os nutrientes sejam disponibilizados no ambiente. O termo que preenche corretamente a lacuna né, gente? Quem faz que se alimenta da matéria orgânica, a gente sabe que são o quê? São seres decompositores, que no caso será o último, né, da teia da cadeia alimentar. Então, você vai marcar aí decompositores, tá bom? Dando continuidade, gente, nossa correção, né? Temos agora a quinta questão. Qual das alternativas a seguir apresenta apenas exemplo de seres produtores? Então, a gente vai marcar o que está, né, mostrando o quê? Né? Os seres que produzem seu próprio alimento, que a gente sabe que são os vegetais. Então, a gente vai marcar aí essa segunda filinha, gente, onde tem escrito samambaia, musgo e orquídea, tá certo? E a sexta, animais carnívoros que se alimentam somente de herbívoros são classificados como, né? A gente sabe que a ordem é o quê? O produtor, aí depois vem o consumidor primário. O consumidor primário sempre é um animal herbívoro, porque vai se alimentar do produtor. E em seguida, né, temos o consumidor o quê? Secundário, que no caso é o ser que vai se alimentar do animal herbívoro. Então, a gente vai marcar o quê? Consumidor secundário. A sétima, em um trecho da floresta amazônica vivem salvas, gafanhotos, pardais, preades, ratos do campo, catitas e muriquis. Identifique quantas populações e quantas comunidades vivem nesse campo. Então, a gente tem que se lembrar o quê? População, a gente vai ser referente a cada espécie. Então, a gente ia contar, né, o tanto os exemplos que a gente tem aí, que no caso, ao contar, a gente analisa que temos 7. Então, nesse caso, vamos ter o quê? 7 populações. E comunidade, a gente sabe que é o conjunto das populações juntas em um determinado local. Então, no caso, será uma comunidade. Então, vai ficar 7 populações e uma comunidade. A oitava, 2 populações que exploram o mesmo nicho ecológico não conseguem conviver em um ecossistema. Explique os motivos. Lembrando que habitat, né? Vamos lembrar o que? Habitat é o endereço onde aquele ser vivo mora. E nicho ecológico é o meio de vida daquele animal, né? O que ele come, né? Você vai citar características. E essa questão está dizendo que eles não conseguem viver no mesmo ecossistema. Os que têm o mesmo nicho ecológico, gente. Porque às vezes acontece do animal eles estarem no mesmo habitat, mas eles não possuíram o mesmo nicho ecológico. Então, não possuindo o mesmo nicho ecológico, não vai ter problema. O problema vai ser quando eles possuem as mesmas características, né? Tipo assim, eles procuram o mesmo alimento. Então, o que é que vai acontecer, né? As populações, gente, que eles apresentam o mesmo nicho ecológico, elas vão viver o quê? Competindo uma com a outra. Elas podem competir pelo alimento, né? E assim vai acontecer o quê? Pode trazer prejuízo para uma, né, dessas populações, né? Alguma ficar sem alimento, um sim ou não, então pouco alimento para cada um. Então vai acontecer o quê? Uma competição aí. E a nona,
Considere a afirmação: as populações daquele ambiente pertencem a diferentes espécies de animais e vegetais. Que conceito está explícito nessa frase se levarmos em consideração, né, somente o conjunto das populações? Quando a gente fala do conjunto das populações, estamos falando de quê? De comunidade. Na outra, na B, né, o conjunto de populações e o meio abiótico, né, quando a gente fala das populações com o meio abiótico, lembrando que é o que não tem vida. Biótico vai ser os seres vivos e abiótico é aquilo que não tem vida, mas que ajuda o ser vivo a se manter ali. Né? Quando a gente fala disso, né, estamos falando de ecossistema. E a 10ª, ó, porque um ecossistema pode ser drasticamente alterado pelo surgimento ou desaparecimento de espécies de seres vivos, né? Temos que entender o que, gente? Que cada ser vivo, né, que existe no meio, ele está relacionado o quê? À sobrevivência de outras espécies, né? A questão, a vez que um, né, se alimenta do outro, né? Quando uma espécie ela vai lá e desaparece, né, ou ela entra em extinção, claro que vai acontecer o que? Um desequilíbrio na natureza. E esse desequilíbrio vai afetar exatamente o que? O ciclo de vida de outras espécies. Já pensou? Um animal se alimenta de um ser vivo, aquele ser vivo entra em extinção, então aquele outro animal, né, que se alimentava daquele que entrou em extinção, né, não vai ter mais alimento. Então, consequentemente, aquela espécie ali pode também fazer o quê? Desaparecer. E se tiver outro ser vivo que se alimenta dela, aí pode desaparecer. Então, essa questão, né, de alimentação é o natural, né, da questão alimentar, né, dos seres vivos, tá bom? Qualquer dúvida, gente, referente à atividade ou referente à correção, vocês procurem no privado, tá certo?